Olá, como vai? Meu nome é Ellen Costa, sou médica ginecologista especialista na saúde da mulher. E aqui no nosso canal nós vamos abordar os temas mais relevantes e as maiores dúvidas que vocês têm com relação à saúde da mulher. No tema de hoje nós vamos falar sobre a menopausa. Menopausa, esse tema que está tão em alta, afinal de contas, até 2030 serão 1 bilhão de mulheres no mundo menopausadas e no Brasil cerca de 30 milhões de mulheres estarão na menopausa aí em 2030. Mas o que é a menopausa? A menopausa é o nome dado à última menstruação e é um diagnóstico que você faz de maneira retrospectiva, depois que a mulher conta para você que já está há 12 meses sem menstruar. Mas não quer dizer que a mulher vai sentir o impacto da menopausa, da ausência da menstruação, apenas naquela data. A transição menopausal, que é o período marcado por redução e oscilações hormonais, ela pode acontecer até 10 a 15 anos antes da mulher ter finalmente alcançada a última menstruação. E a transição menopausal, ela é caracterizada por diferentes períodos, diferentes características e diferentes abordagens de acordo com o momento em que a mulher se encontra. E o climatério? Muita mulher vai perguntar, doutora, entendi o que é menopausa, mas o que é o climatério que todo mundo fala? Climatério nada mais é do que esse período que inclui a transição menopausal, a menopausa, que é a última data, e o período pós-menopausa, em que a mulher também tem muitos sintomas, mas ela já não tem a menstruação. E o que causa a menopausa? Na verdade, a menopausa é a tradução da falência dos ovários. Os ovários, a mulher já nasce com eles em morte, infelizmente. Para você ter uma ideia, na vida embrionária, a mulher tem cerca de 1 milhão de folículos, mas ao nascimento, ela tem cerca de 100 mil folículos, ou seja, já na vida fetal, já dentro da barriga da mãe, a mulher já perde uma quantidade absurda de folículos e esses 100 mil vão sendo perdidos ao longo da vida. E a menopausa é quando há o esgotamento completo desse pool, dessa reserva folicular da mulher no decorrer da vida. E os folículos ovarianos, é neles que acontece a produção dos hormônios, os estrogênios, o estradiol principalmente, a progesterona e a testosterona. Então a gente pode separar a transição menopausal basicamente 3 fases. A fase da reserva final, da reserva folicular, a primeira fase, que é a perimenopausa precoce, e a terceira fase, que é a perimenopausa tardia. Nessa fase inicial, que é do final da vida reprodutiva da mulher, ela é caracterizada por ciclos regulares, então a mulher ainda cicla mensalmente e fala, não, eu estou tendo ciclos regulares, mas ela começa a perceber mudanças no padrão, no fluxo. Então tem mulheres que notam que o fluxo está mais reduzido, a quantidade de sangue está mais reduzida, ou algumas notam que o fluxo está aumentado, ela tem uma quantidade maior de sangue, então tem ciclos regulares, mas com modificação de fluxo. Mas a principal característica da mulher nessa fase são os sintomas cerebrais, especialmente piora da TPM, piora de sintomas de ansiedade e depressão, irritabilidade, perda de memória. Então a mulher tem uma queixa importante do ponto de vista psiquiátrico. Aquele momento em que ela começa a procurar realmente o psiquiatra porque está tendo depressão, porque está tendo ansiedade, porque a TPM está muito pior e porque a cabeça não está funcionando adequadamente. Esses sintomas, eles são mais específicos pela queda da progesterona, que é o primeiro hormônio que começa a cair, a declinar na mulher no período de transição menopausal. E se você está gostando desse vídeo, já assina aqui para você me acompanhar, já me segue no Instagram, no TikTok. Vai ser um prazer poder trazer mais informações para você e te ajudar nesse momento tão difícil. A progesterona, ele é um hormônio extremamente importante porque ele afeta especialmente do ponto de vista de ansiedade, ele afeta muito o cérebro. Então a mulher sente muito essas questões de ansiedade, de piora da qualidade do sono, né? A progesterona, ele é um hormônio que ele dá aquela calma, aquele início de sono gostoso para a mulher, mas também com a progressão dessa deficiência da progesterona,
A progesterona, ela também é um ativador dos receptores estrogênicos. Então, a mulher, com o declínio da produção da progesterona, ela começa a ter também sintomas relacionados à queda do estrogênio. Mas não quer dizer que o estrogênio está reduzido. Quer dizer que, apesar dela ter a produção dos estrogênios, eles não conseguem agir. É aí que a mulher começa a entrar na primeira fase da perimenopausa precoce, que aí ela começa a ter também sintomas da deficiência de estradiol. Essa fase, a perimenopausa precoce, na minha opinião, e eu sei que de alguns colegas, é a fase mais difícil de manejar. É quando a mulher tem grandes oscilações importantes na produção de hormônio. É nesse período que aparecem as hemorragias, então é muito frequente as mulheres procurarem um ginecologista, aí ela procura o ginecologista, para dizer que está tendo sangramento demais. Ou o fluxo está regular, mas agora começa a sangrar pelota de sangue, ou ela começa a sangrar vários dias. Doutor, eu menstruava 3 dias, agora estou tendo ciclos de 15 dias. Então, nesse momento, a mulher começa a ter grandes oscilações no fluxo, na quantidade, nos dias de fluxo e começa a ter piora dos sintomas, especialmente de ansiedade, de memória, e nesse momento também pode se associar também os calorões. Essa fase da perimenopausa precoce, que é essa fase de grandes oscilações, é a fase mais difícil de manejar a reposição hormonal. Eu brinco que é aquele momento em que a mulher ela fica praticamente me visitando 2, 3 vezes por ano, porque uma reposição que eu passo hoje, dali 3 meses, ela já não está surtindo o mesmo efeito, a gente modifica, dali 3 meses ela volta e a gente modifica de novo, e a mulher passa a ter a sensação de que nada vai dar certo para ela, e é aquele momento que a gente acolhe e fala, calma, calma, é o momento, os seus hormônios estão oscilando, a nossa tratativa ela tem que oscilar também, a gente tem que ajustar a essas modificações, a essas alterações que você está tendo, mas tenha calma, nós vamos conseguir passar por essa fase juntas e nós vamos chegar lá na menopausa e sobreviver a esse turbilhão que é essa fase. Passada essa perimenopausa precoce, a mulher entra na perimenopausa tardia, que dura em média 3 anos, mas principalmente a principal característica dessa fase é quando começa a ter um espaçamento maior dos ciclos. Então a mulher já fala, olha, eu estou ficando menstruada de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, ela já tem um espaço maior entre uma menstruação e outra, mas infelizmente também a acentuação dos sintomas. No entanto, aquela oscilação, aquela montanha russa que existia na fase inicial, ela tende a ficar mais branda. A mulher, ela já fala assim, parece que eu já estou me acostumando com a situação, parece que meu corpo já está passando por isso, mas na verdade é porque nessa fase você já tem uma queda mais importante dos hormônios, já não fica tão oscilatória a produção, ela já vai ficando menor, em menor quantidade, e aí os sintomas eles permanecem, mas não são tão oscilantes, até que ela vai ficar os 12 meses sem a menstruação, e é quando a gente fala que ela está de fato na menopausa, 12 meses sem menstruar. E aí, da última menstruação em diante, a mulher ela já não vai ter mais o sangramento e a reposição hormonal ela fica de uma maneira mais tranquila de ser feito, porque a gente não precisa ficar oscilando tanto as dosagens para poder fazer essa reposição. Então, quando a gente fala de reposição hormonal, nas fases em que a gente tem de transição menopausal, a gente também oscila a maneira como a gente faz essa reposição. Então, naquela fase final da vida reprodutiva da mulher, em geral, a gente introduz apenas a progesterona. E aí a gente pode entrar com a progesterona ou de maneira cíclica ou de maneira contínua, a depender das queixas da paciente, de como o ciclo dela está acontecendo. Naquelas mulheres em que tem uma queixa também de queda de libido, a gente pode introduzir a testosterona. A testosterona, ela é produzida 50% pelos ovários, 50% pela suprarrenal. E a testosterona, ela tem uma ação metabólica na mulher importante em questões de disposição, de energia, de manutenção de massa magra. E à medida em que vai acontecendo a queda dos hormônios e também da testosterona, a mulher vai se sentindo mais fadigada, mais cansada, mais indisposta. Então, nessa fase, a gente vai fazer a reposição da progesterona e a gente pode introduzir a reposição também da testosterona. Na fase de perimenopausa precoce
e perimenopausa tardia, a gente em geral mantém a progesterona contínua e a testosterona e talvez a gente avalie o início do estradiol. Entenda que o estradiol é o principal hormônio da mulher na reposição hormonal, ele é fundamental. Porém, a introdução do estradiol no momento errado, você descompensa completamente os sintomas da mulher. Então, você entrar, por exemplo, com estradiol nessa mulher que está na perimenopausa precoce, ela vai passar a ter picos de estradiol e ela começa a ter hemorragias, ela tem alterações do ponto de vista psiquiátrico, então a qualidade de vida dela piora muito por ter sido feita a introdução no momento errado. Geralmente, o estradiol a gente deixa para entrar com ele no final ali da perimenopausa tardia e da menopausa já bem estabelecida. Agora que nós já entendemos o que é a definição de menopausa, quais são as fases da menopausa, vamos falar um pouquinho sobre os sintomas da menopausa, mas isso vai ser tema para um próximo vídeo.